O presidente Jair Bolsonaro participou da solenidade de entrega de espadas aos formandos da turma José Vitoriano Aranha da Silva, do Instituto Militar de Engenharia. Em seu discurso, Bolsonaro enfatizou o esforço dos formandos durante o curso e sua dedicação na busca de um ideal. Bolsonaro afirmou que o IME é uma escola de excelência, apontando como provas vivas o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e o presidente do BNDES, Gustavo Montezano. Bolsonaro também enfatizou o papel das Forças Armadas na defesa da liberdade e da democracia. Assista. Brasileiros das 5 regiões do nosso país, povo esse ao qual devo lealdade, os meus cumprimentos. Senhores oficiais generais, General Chon, meu colega de Escola Preparatória de Cadete do Exército, nos idos 1973, o tempo voa, Chons. Eu não sou mais da turma dele, deixei 2 turmas para trás. E quis o destino que há 2 semanas eu assinasse a transferência para a reserva do último militar da ativa da minha turma. O tempo passa. Jovens formandos, uma etapa mais vencida na vida de vocês. Nessas edificações, vocês deixaram grande parte da sua juventude. Dias infindáveis, noites, muitas vezes, mal dormidas. Empenho total, não da busca de uma profissão, mas na busca de um ideal. Vocês conseguiram. Vocês estão de parabéns. E, obviamente, a gratidão os fará acompanhar por toda a vida. Ninguém faz nada sozinho. Nós sempre devemos alguma coisa a alguém. Eu, em particular, a minha vida a Deus. E a função que ora ocupo veio pelas mãos de vocês, que acreditaram e confiaram essa missão à minha pessoa. Mas o IME é uma escola de excelência. E tenho 2 provas vivas aqui no tablado. Tenho a honra e a satisfação de ter um ministro formado pelo Instituto Militar de Engenharia, o capitão Tarcísio de Freitas. Um passo à frente, capitão. Me desculpem, alguém já viu um ministro do transporte ou da infraestrutura próximo da capacidade e do patriotismo de Tarcísio de Freitas? Duvido. Tive a possibilidade de escolher meu time de ministros pelo critério técnico. Mas mais ainda, tem mais um na linha de frente da minha equipe, o atual presidente do BNDES, Montezano. Um passo à frente aí, Montezano. Formado também no Instituto Militar de Engenharia. Isso nos orgulha e nos honra. Também, humildemente, é o meu reconhecimento por essa escola. Fazem um trabalho excepcional em nosso governo. Não vou falar de política. Os números falam em grande parte pelo nosso trabalho. No outro lado, um governo que mudou, um governo que honra a família, que teme e adora a Deus, que tem obediência ao seu povo. E também um governo que quer, de fato, entregar no futuro a quem me suceder um Brasil bem melhor do que encontrei no início desse ano. Tenho gratidão e agradeço a vocês por estar me dando essa chance. Algumas coisas acontecem quando se quer acertar, como é o nosso caso. Existe algum efeito colateral. Mas, obviamente, se não fizéssemos o que entregamos até o momento, o nosso futuro não seria esse. As Forças Armadas, ao longo de décadas, foi maltratada, foi perseguida, mas, pela formação e pelo caráter, nós nos mantivemos em pé. E essa perseguição,
é simplesmente por uma coisa: é a busca por parte de aqueles do poder absoluto. E sabem que nós, militares, somos o último obstáculo para o socialismo. Se o Brasil hoje é uma democracia e se temos a liberdade, em grande parte devemos àqueles que nos antecederam. General Enzo Martins Peri, ex-comandante do Exército aqui presente, tem uma dívida de gratidão com Vossa Excelência. Foi com Vossa Excelência que se instaurou uma sindicância para que se apurasse um fato ocorrido comigo enquanto aspirante nos idos 1978. A sindicância foi concluída, obviamente demorada pelo tempo em que o fato ocorreu, mas no comando que sucedeu a Vossa Senhoria, eu fui agraciado com a medalha do pacificador com palma. Uma coisa que eu tenho dentro de mim e que jamais, obviamente, esquecerei. Jovens formandos, obrigado por vocês existirem. Obrigado por acreditar na sua pátria. Muitos não seguirão a carreira militar, mas continuarão profissionais e com o coração e a mente voltada por este momento. Por este momento que vai marcar para sempre a vida de todos vocês. Vocês continuarão fazendo o bem para o Brasil, da mesma forma que aqueles que continuarão na carreira das armas. Parabéns a todos vocês e que Deus os ilumine, onde quer que seja que vocês estejam nesse nosso querido Brasil. Convidamos as senhoras e senhoritas madrinhas e os senhores padrinhos a retornarem aos seus lugares para darmos prosseguimento à formatura. Não dá toque, não. Na próxima. Convidamos as senhoras e senhoritas madrinhas e os senhores padrinhos a retornarem aos seus lugares para darmos prosseguimento à formatura.
Convidamos as senhoras e senhoritas madrinhas e os senhores padrinhos a retornarem aos seus lugares para darmos prosseguimento à formatura. Será realizado o compromisso ao primeiro posto pelos novos oficiais engenheiros militares. Derradeiramente, como alunos, os formandos entoarão a canção do Instituto Militar de Engenharia, letra de Wagner Pires Bertin, música de Clauber Fabiano Rodrigues Sampaio. Será sempre o
O general de Exército Décio Luiz Chons, chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia, fará uso da palavra. Senhor Jair Messias Bolsonaro, presidente da República, senhores ministros, senhores oficiais generais, formandos, familiares, integrantes do Instituto Militar de Engenharia. Não pretendo aqui repetir as palavras já pronunciadas pelo comandante do IME e vou ater-me a 2 pontos básicos. Primeiro, naturalmente, congratular-me com os integrantes da turma de formandos do ano de 2019 deste glorioso Instituto Militar de Engenharia. Parabéns aos formandos, às suas famílias. Parabéns aos professores, aos instrutores, aos integrantes do Instituto. Formulo votos de muito sucesso, muita felicidade no prosseguimento da carreira, das carreiras que abraçam nos diversos órgãos, tanto do Exército quanto nas carreiras civis. Transmito esses votos em nome dos integrantes do Departamento de Ciência e Tecnologia e do Sistema de Ciência e Tecnologia do Exército. Parabéns. O segundo ponto que me cabe ressaltar aqui é a presença marcante do presidente da República nesta solenidade. Quando eu estava vindo em deslocamento para cá, eu pedi para que fosse levantado um dado interessante. Qual foi o último presidente da República a comparecer a uma cerimônia de formatura no Instituto Militar de Engenharia? E aí fiquei sabendo que isso aconteceu naquele já distante ano de 1974, quando o presidente Ernesto Geisel aqui compareceu. Por aquelas coincidências do destino, naquele mesmo ano, o nosso presidente ingressava na Academia Militar das Agulhas Negras. E talvez inspirado no exemplo do presidente Geisel, no ano seguinte escolheria a arma de artilharia como a sua arma cujos valores conserva até os dias de hoje. Então esse fato é marcante porque traduz muito bem a prioridade que o presidente da República dedica à defesa nacional e às nossas Forças Armadas. E eu classifico estes gestos em dois grandes grupos. O primeiro, trata-se no primeiro grupo, nós temos aquelas ações concretas que se traduzem em ações orçamentárias para as Forças Armadas, para que elas possam ter fôlego para continuar cumprindo e cumprir de forma cada vez melhor as suas missões constitucionais. Medidas como aquelas que nós presenciamos pela aprovação de projetos de emenda constitucional, projetos de lei,
que realmente atende ao interesse das nossas Forças Armadas. Então, essas são medidas de caráter prático, pragmático e têm reflexos imediatos, não apenas na parte material, mas também no moral da tropa. E as outras medidas têm um caráter simbólico, e é neste grupo que eu caracterizo, que eu coloco a presença do presidente hoje nesta solenidade. Depois de tantos anos, o presidente da República está conosco nesta noite. E este é um estímulo aos formandos, de forma particular, um estímulo para que se dediquem aos seus afazeres. É um estímulo para todos nós, para reforçar as nossas convicções. Porque o soldado, o marinheiro e o aviador não precisam de reconhecimento, mas o reconhecimento é sempre importante porque aumenta o moral da tropa. E aumentando o moral da tropa, faz com que essa tropa, com que esse sistema de defesa se torne mais eficiente e mais eficaz. Portanto, encerro aqui minhas palavras, agradecendo a presença de todos, agradecendo a Santa Bárbara por ter nos concedido esse intervalo sem chuva para Santa Bárbara. Santa Bárbara é a padroeira da artilharia, mas apesar de eu ser oriundo de cavalaria, tenho também um relacionamento muito bom com ela, e ela nos concedeu esta janela de tempo bom para que a formatura transcorresse da melhor forma. Portanto, senhor presidente, senhores ministros, senhores generais, familiares, muito obrigado. Tenham todos uma boa noite. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Brasileiros das 5 regiões do nosso país, povo esse ao qual devo lealdade, os meus cumprimentos. Senhores oficiais generais, General Chon, meu colega de Escola Preparatória de Cadetes do Exército, nos idos 1973, o tempo voa, Chons. Eu não sou mais da turma dele, deixei 2 turmas para trás. E quis o destino que há 2 semanas eu assinasse a transferência para a reserva do último militar da ativa da minha turma. O tempo passa. Jovens formandos, uma etapa mais vencida na vida de vocês. Nessas edificações, vocês deixaram grande parte da sua juventude. Dias infindáveis, noites, muitas vezes, mal dormidas, empenho total, não da busca de uma profissão, mas na busca de um ideal. Vocês conseguiram. Vocês estão de parabéns. E, obviamente, a gratidão os fará acompanhar por toda a vida. Ninguém faz nada sozinho. Nós sempre devemos alguma coisa a alguém. Eu, em particular, a minha vida a Deus. E a função que ora ocupo veio pelas mãos de vocês, que acreditaram e confiaram essa missão à minha pessoa. Mas o IME é uma escola de excelência. E tenho 2 provas vivas aqui no tablado. Tenho a honra e a satisfação de ter um ministro formado pelo Instituto Militar de Engenharia, o capitão Tarcísio de Freitas. Um passo à frente, Stefano. Me desculpem, alguém já viu um ministro do transporte ou da infraestrutura próximo da capacidade e do patriotismo de Tarcísio de Freitas? Duvido.
tive a possibilidade de escolher meu time de ministros pelo critério técnico. Mas mais ainda, tem mais um na linha de frente da minha equipe, o atual presidente do BNDES, Montesano. Um passo à frente, Montesano. Formado também no Instituto Militar de Engenharia. Isso nos orgulha e nos honra. Também, humildemente, é o meu reconhecimento por essa escola. Fazem um trabalho excepcional em nosso governo. Não vou falar de política. Os números falam, em grande parte, pelo nosso trabalho. No outro lado, um governo que mudou. Um governo que honra a família, que teme e adora a Deus, que tem obediência ao seu povo. E também um governo que quer, de fato, entregar no futuro a quem me suceder um Brasil bem melhor do que encontrei no início desse ano. Tenho gratidão e agradeço a vocês por estar me dando essa chance. Algumas coisas acontecem quando se quer acertar, como é o nosso caso. Existe algum efeito colateral. Mas, obviamente, se não fizéssemos o que entregamos até o momento, o nosso futuro não seria esse. As Forças Armadas, ao longo de décadas, foi maltratada, foi perseguida, mas, pela formação e pelo caráter, nós nos mantivemos em pé. E essa perseguição é simplesmente por uma coisa: é a busca por parte de aqueles do poder absoluto. E sabem que nós, militares, somos o último obstáculo para o socialismo. Se o Brasil hoje é uma democracia e se temos a liberdade, em grande parte devemos àqueles que nos antecederam. General Enzo Martins Peri, ex-comandante do Exército aqui presente, tem uma dívida de gratidão com Vossa Excelência. Foi com Vossa Excelência que se instaurou uma sindicância para que se apurasse um fato ocorrido comigo enquanto aspirante nos idos 1978. A sindicância foi concluída, obviamente demorada pelo tempo em que o fato ocorreu, mas no comando que sucedeu a Vossa Senhoria, eu fui agraciado com a medalha do pacificador com palma. Uma coisa que eu tenho dentro de mim e que jamais, obviamente, esquecerei. Jovens formandos, obrigado por vocês existirem. Obrigado por acreditar na sua pátria. Muitos não seguirão a carreira militar, mas continuarão profissionais e com o coração e a mente voltada por este momento. Por este momento que vai marcar para sempre a vida de todos vocês. Vocês continuarão fazendo o bem para o Brasil, da mesma forma que aqueles que continuarão na carreira das armas. Parabéns a todos vocês e que Deus os ilumine, onde quer que seja que vocês estejam nesse nosso querido Brasil. Retirar-se-ão do local de formatura a bandeira nacional, o estandarte do Exército, o estandarte do Instituto Militar de Engenharia e as bandeiras históricas. Convidamos todos os presentes a ficarem de pé, pois será prestada a continência à bandeira nacional.
O comandante do Instituto Militar de Engenharia solicitará permissão ao presidente da República, Jair Bolsonaro, para a retirada da turma General José Vitoriano Aranha da Silva. Retirar-se-á do local da formatura o presidente da República, Jair Bolsonaro. As honras militares serão prestadas ao presidente da República por ocasião de sua saída do aquartelamento. Solicitamos a assistência que aguarde na arquibancada para a montagem do dispositivo da saída simbólica dos formandos. O comandante do Instituto Militar de Engenharia agradece às autoridades, familiares e convidados que com suas presenças abrilhantaram esta formatura. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.